Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O nosso seguidor pediu a minha opinião sobre a questão do Hercólobos, astro intruso, transição planetária e todas essas questões. Calma aí que eu prometo para você que esse vídeo não vai ser apenas mais do mesmo. Eu vou fazer uma análise sobre todas essas questões ligadas à transição planetária, o que é realmente a transição planetária, o que é que vai estar mudando, como vai estar acontecendo. Vou comentar também sobre essas questões de astro intruso, Hercólobos e todas essas questões, até mesmo de algumas previsões que foram trazidas por alguns livros espíritas. Vamos falar sobre a questão da data limite e eu vou também dar a minha opinião, o meu conselho pessoal para você neste período de transição da Era das Trevas para a Era da Luz. Então, enquanto eu rodo a vinheta, você se inscreve aí no canal, dá aquele like no vídeo. Então, roda aí a vinheta que depois da vinheta vamos falar sobre a transição planetária. Bom pessoal, eu também já fui assim como a maioria de vocês, que eu adorava devorar aqueles livros falando sobre transição planetária, falando sobre astro intruso, astro X, Hercólobos, a civilização da nova era, livros com N previsões para essa mudança que está acontecendo no nosso planeta. E aí, óbvio, a gente também acaba questionando muitas coisas, né? Porque um livro fala uma coisa, outro livro fala outra, e a gente não sabe o que tem de concreto nisso tudo. Então hoje eu vou tentar trazer para vocês uma visão mais pé no chão, ok? E após passar tantos anos de estudo, de leitura de obras, de assistir vídeo daqui, de assistir palestra de lá, eu acabei chegando à conclusão que existem alguns aspectos muito importantes sobre a tal da transição planetária que ninguém está comentando. Mas isso vai ficar lá para o final do vídeo, ok? Então, assim, se nós pegarmos livros principalmente da doutrina espírita, os romances espírita, principalmente, a gente vai ver que tem muitas previsões, né? Até mesmo de questões pontuais, em que o amigo espiritual, através da psicografia, vai e diz, olha, em determinada época vai acontecer tal e tal coisa, se preparem para tal transformação, percebam que as coisas estão indo para determinada direção, etc, etc. Então, uma das primeiras conclusões que eu cheguei sobre isso é de que essas previsões, esses livros, principalmente da literatura espírita, eles vieram com o propósito de fazer a gente se preparar internamente e até mesmo de motivar cada um de nós para as necessidades de transformação interior. Esse é o primeiro aspecto que a gente precisa levar em consideração. Porque as previsões, é verdade que muita coisa acabou se confirmando e está acontecendo até hoje, e eu já vou comentar sobre isso, mas eu acho que o foco dos espíritos, quando eles trazem esse tipo de abordagem, não é gerar credibilidade e ele acabar recebendo o rótulo de algum vidente profeta ou de alguém que está aqui para retirar totalmente a humanidade das trevas num passe de mágica e ser considerado o guia mais seguro de todo esse momento de transição. Não, a pretensão dos espíritos é fazer você olhar para dentro de você mesmo para ver o que você precisa mudar para estar receptivo para esse período de mudança que nós estamos passando e para estarmos prontos para quando a Era da Luz estiver devidamente instalada aqui no nosso planeta, ok? Então, conforme eu comentei, você vai perceber que muitas previsões acabaram furando. Muitas das previsões que foram trazidas em alguns livros, graças a Deus acabou dando errado, porque as previsões sempre são as mais catastróficas possíveis. Tem livro que fala de uma grande guerra nuclear. Claro, ainda pode acontecer, mas eu acho que as coisas estão convergindo para outro lugar. Tem também previsões que falam de um grande cataclisma geológico, ou até de o choque, possivelmente, de um planeta com cometas, asteroides e tudo mais, que iria trazer mudanças para a Terra, praticamente descaracterizando ela, e até agora nada disso aconteceu, graças a Deus. Mas tem algumas coisas interessantes que eu já li em alguns livros que estão se concretizando.
eu acho que vocês vão concordar comigo que o principal aspecto que está realmente acontecendo é a questão do Brasil ser um ponto onde estará recebendo pessoas vindas de diversas culturas, de diversos pontos do planeta, muitas vezes até como um ponto de refúgio, para eles não precisarem mais viver na realidade em que estão vivendo. Então, se a gente voltar um pouco no calendário, a gente vai ver que teve alguns eventos, né, meteorológicos, alguns eventos climáticos que acabaram destruindo vários lugares, até mesmo aqui na América Central, tudo mais, e muitas pessoas acabaram saindo do seu país e acabaram vindo aqui para o Brasil. Então hoje a gente encontra em diversos pontos do Brasil, eu acho que principalmente aqui no sul, pessoas vindas do Haiti, pessoas vindas de Cuba, que acabaram fixando a sua residência aqui e que estão trabalhando e vivendo normalmente aqui no meio de nós. E olha, não são poucas pessoas. Agora, nesse momento específico, no hoje, no agora, tem muita gente vindo da onde? Lá da Venezuela. A gente está acompanhando na televisão, nos noticiários, que tem alguns pontos lá da Venezuela em que o povo está sendo massacrado por conta da imposição do comunismo e muitas pessoas estão realmente fugindo de lá porque a situação está incontrolável e elas estão vindo para cá como um refúgio, como uma forma de estarem se libertando daquela opressão. E apesar de que aqui no Brasil a coisa também não é um mar de rosas, mas está um pouco melhor do que lá, né? Eu citei apenas 2 exemplos de povos, de culturas que estão tendo a obrigação de abandonar o seu local onde vivem para estar vindo morar aqui no Brasil. Talvez isso caracterize um pouco aquilo que o Chico Xavier falava quando ele dizia que o Brasil era a pátria do Evangelho e seria o ponto de partida para as primeiras transformações do planeta em que nós estamos vivendo. E até o próprio espírito Ramatiz falava de algumas questões assim. Mas não vou me aprofundar muito nisso não. Agora, outra questão ligada ao tal do astro intruso, do Hercólobos, do astro X, que eu acho que é a pergunta central aqui desse vídeo, eu vou confessar uma coisa para vocês. A minha postura sempre é de me manter, no primeiro momento, cético em relação a toda e qualquer informação que venha através de médiuns que a gente não conhece, ou que venha trazida por espíritos. Não é porque é um espírito que está falando que a gente tem que engolir tudo. Eu sei que muita gente não gosta dessa minha postura, mas é assim que eu prefiro me manter sempre que houver, principalmente, previsões sobre questões que não há confirmação. Então, primeira questão relativa ao assunto do astro X, vamos ser sinceros, até agora, cientificamente falando, não existe nada de concreto e de confirmado sobre isso. Tudo o que existe são especulações. Eu já vi muito noticiário, muita notícia compartilhada até mesmo no Facebook, em que está lá o título: cientistas confirmam astro intruso no nosso sistema solar. Cientistas escondem a realidade do ser humano, mas sim, está vindo um astro diferente aqui para o nosso sistema solar. Quer dizer, apesar de ter o nome lá cientistas, você vai ver que é um cara, 2 caras. A comunidade científica, ela não tem nada de concreto, não tem nada de comprovado, não tem nada de confirmado sobre esse assunto. Tudo o que existe são especulações. Ah, Leandro, mas foi o espírito tal que falou. Sim, mas e daí? A gente não pode abandonar nunca a nossa postura de segurança. Não é porque é um espírito que está falando que a gente vai engolir tudo e sem questionar nada. O próprio Kardec dizia: rejeite 99 verdades, mas não acredite em uma inverdade. E eu prefiro seguir esta orientação do Kardec. Mas é óbvio que a minha postura, apesar de cética num primeiro momento, a minha mente está sempre aberta, ok? A minha mente está sempre aberta a tudo, mas apegada a nada. Essa que é a diferença. E um dos motivos que me faz até questionar esta informação do astro intruso, do Hercólobos, ou chame lá como quiser, é porque as informações que são trazidas é que uma das funções, presta atenção, uma das funções desse astro intruso,
ao adentrar no nosso sistema solar, seria de transportar espíritos para outros planetas. Ou seja, ele teria um determinado poder magnético e quando ele estivesse passando na zona magnética aqui do nosso planeta Terra, os espíritos mais rebeldes estariam sendo transferidos para lá, para que quando ele completar a viagem próximo a um outro planeta, então lá seriam desembarcados esses espíritos mais rebeldes. Mas cara, vamos pensar de um ponto de vista mais lógico, até mesmo mais racional. E fico me perguntando se os espíritos superiores ligados ao planeta Terra, o pessoal lá do comando planetário, indivíduos altamente evoluídos, tanto moralmente como tecnologicamente e intelectualmente, indivíduos que têm naves para se transportar entre galáxias, será que eles não podem pegar e dar uma caroninha para esse povo que vai ser degradado aqui da Terra? Será que precisa vir um outro planeta, chupar todo mundo lá, porque o nome do astro seria Chupão, então ele estaria chupando esses indivíduos para lá, para estar largando no outro planeta? Cara, as civilizações evoluídas, elas não andam de carroça. Elas têm ferramentas, têm tecnologias, e elas usam isso, inclusive e principalmente nesses períodos de transição planetária. Então não faz sentido imaginar que um planeta vai vir, arrastar todo mundo para lá e levar meio a mara os indivíduos para um outro canto da galáxia. O próprio comando planetário faz isso, e de um modo muito mais seguro, muito mais rápido e muito mais eficiente. Esse é apenas um dos motivos que me faz questionar um pouco esta informação do Hercólogos, do Chupão, do astro intruso, ok? Terceira questão, agora relativa à data limite. Como a gente sabe, a data limite ainda está em vigor, vai até 2019. Até 2019 muita coisa pode acontecer, apesar de que eu acho que esta data, esta moratória foi dada para o ser humano justamente para nós podermos viver um período a mais de experiências. Eu duvido muito que o comando planetário da Terra vai permitir acontecer alguma guerra, vai permitir com que nações entrem em conflitos, porque eles mesmos já interferiram e já livraram o ser humano dessa encrenca muitas vezes. Então é óbvio, a data limite ela está em pleno vigor. E eu repito, eu acho difícil com que vá acontecer alguma coisa no sentido de uma guerra nuclear, no sentido de um arrancar-rabo entre as nações, a ponto de jogar tudo pelo ralo. Mas, se tratando de ser humano, nada é impossível, né? Na minha opinião, e aí vem o quarto item desse vídeo, na minha opinião, a transição planetária, ela vai acontecer, está, na verdade, acontecendo, mas o ápice dela vai acontecer de um modo um pouco diferente. Eu acho que o modo master, o modo principal que vai acontecer isso, é da seguinte forma. Existe um grupo de espíritos, um grupo muito grande de espíritos, eu acho que uma minoria do planeta, mas ainda assim um grupo grande de espíritos, eles são chamados de espíritos resgatáveis. Ou seja, é aquele grupo de espíritos que ainda tem conserto, que ainda dá para resgatar eles em uma encarnação. Então esse grupo de espíritos, eles reencarnaram aqui para o planeta como uma última possibilidade deles estarem voltando o foco para dentro de si, fazendo as transformações necessárias. Provavelmente muitos de nós, eu e vocês, estamos inclusos nesse grupo. Então, nesse grupo de espíritos que reencarnaram com esse propósito, a gente faz uma nova divisão entre aqueles que realmente estão acordando e aqueles que estão se deixando levar por todo esse momento de turbulência e que ainda estão perdidos, né, aqui na superfície do planeta. Então, nesse grande grupo, a gente diminui, seca mais um pouco e vai ficar um grupo menor ainda de espíritos que realmente estão prontos para habitar o planeta Terra após esse período de transformação. E aí sabe o que acontece? Esses espíritos, eles recebem uma ajuda extra da espiritualidade. Os níveis superiores do comando planetário aqui da Terra, tanto do comando como os ascensionados, os espíritos de luz, os seres realmente portadores de tecnologia astral, eles conseguem implantar pequenos dispositivos, pequenas, digamos assim, formas de energia muito sutil dentro da sua consciência
que vai fazer você despertar e se abrir cada vez mais para a espiritualidade. Porque você pode perceber, é muito engraçado como nesse momento parece que as pessoas elas não estão mais ficando em cima do muro. Parece que a pessoa ou vai para a luz ou se afunda de vez nas trevas. É muito curioso isso. E eu acho que uma das explicações para esse fato é que realmente esta interferência dos planos superiores, a gente pode até pensar em seres extraterrestres, ela está acontecendo dessa forma, sem que você saiba. Mas óbvio, são as pessoas que estão preparadas e se abrindo para esse momento de transição. Então, conforme os espíritos desencarnam, automaticamente eles vão sendo selecionados. Não, você pode continuar aqui no planeta para a Era de Luz. Não, e você aqui do lado não pode mais. Infelizmente você vai ter que ir para um outro planeta, uma outra escola, repetir as lições. E aí esse povo que não pode mais reencarnar, gradativamente vai sendo levado para um outro planeta. Até que chegue o momento em que a divisão, em que o encaminhamento encerrou e todos aqueles que estão aqui na Terra sejam espíritos mais afinizados com a luz. Na minha opinião, é dessa forma que vai acontecer a transição planetária. E digo mais, na minha opinião, isso já está acontecendo. Eu duvido muito daquela ideia de que vai dar um grande boom, um grande problema, aí, seja em forma de guerra, seja em forma de cataclisma geológico, em que você vai acordar, no dia seguinte o planeta vai estar todo acabado e vamos ter que reconstruir tudo de novo. A possibilidade existe, é óbvio, mas na minha opinião não é isso que vai acontecer não. Agora, último item, que conclusão podemos tirar disso tudo? A conclusão é bastante óbvia, que cara, esquece a questão da transição planetária como um fator externo. A transformação ela tem que acontecer dentro de você. A grande transição, ela vai acontecer de dentro para fora, em todos os indivíduos. Não adianta você cruzar os braços e esperar chegar a transição planetária, que daí você vai ser feliz, que daí o mundo vai estar em paz, que daí você vai poder desfrutar das bênçãos de Deus. Não, você já é um cara abençoado. Só pelo fato de poder estar aqui, nesse momento, compartilhando essa experiência e podendo realizar dentro de você todas as transformações possíveis. Então a minha sugestão, começa a rever hábitos, valores, crenças, condicionamentos, faça uma faxina na sua mente e se livre de todo e qualquer arquétipo mental atrasado, prosaico, que não te auxilia nesse projeto evolutivo da sua alma. E tampouco caia naquela artimanha do ego de começar a olhar para o povo e julgar. Ah, mas o cara aí está fazendo isso? Está traindo a mulher dele? Manda lá pro astro intruso. Manda para a nave que vai levar ele embora daqui. Não quero mais esse tipo de gente aqui no planeta comigo. Quer dizer, o fato de você estar julgando o camarada aí do lado já mostra que você não está tão iluminado assim. E que talvez você vá de carona com aquele cara que você condenou. Presta atenção nisso. Então o recado por hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado da minha visão sobre o assunto. Espero que tenha ajudado você. Muita paz a todos. Namastê. E até o nosso próximo encontro.